Olá, vamos continuar falando a respeito da Constituição Federal de 1988 da República Federativa do Brasil. No vídeo passado, nós falamos sobre forma de governo, que é a República, dissemos algumas características e falamos também sobre forma de Estado, que é a Federação. Nós percebemos então que o nome República Federativa do Brasil já traz no seu próprio título regras e consequências que o Estado terá por ter adotado essa forma de governo e de Estado. Mas existem outras duas coisinhas que são importantes saber para diferenciar bem os termos no campo do direito. Um é o sistema de governo, que para nós aqui é o sistema presidencialista. E outro é regime de governo, que para o Brasil é uma democracia. Diferente do outro vídeo, eu não vou fazer diferenciação entre um e outro, no caso entre o presidencialismo e parlamentarismo, mas eu vou me ater a falar do presidencialismo e no caso da democracia, vou me ater a falar sobre democracia, porque a partir de suas características é possível compreender melhor o Estado brasileiro. Então, falando sobre o sistema de governo presidencialista, o presidente da República é o chefe, digamos assim, da nação. Ele exerce uma chefia dual, ou seja, dupla, porque ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado é aquele que é responsável pelo Estado Federal e representa o Brasil em instância internacional. Então, quando o Brasil precisa ser representado em qualquer país, Estados Unidos da América, França, qualquer país, Inglaterra, China, África, é o presidente da República quem é competente para essa representatividade. Ele é também chefe de governo, o que significa dizer que a administração interna do Brasil, em termo federal, compete a ele. Então, esse sistema de governo coloca numa só pessoa duas chefias. A de representação a nível internacional, que é de caráter externo, e a de representação da administração, que é interna. Então, essa é a primeira característica do presidencialismo. Outra característica que pode ser citada é que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Essa teoria de Montesquieu, que alcançou o constitucionalismo brasileiro. Então, como assim, independente e harmônico entre si? Cada poder é autônomo, mas existe uma harmonia. Essa independência não pode gerar desarmonia nem intervenções. O poder executivo, em regra, não pode usurpar funções do poder legislativo. O poder legislativo não pode usurpar funções do poder judiciário, até porque a Constituição Federal diz a competência para cada um desses poderes. Não podemos, então, também separar isso de forma radical. Perdão, a câmera aqui mexeu, né? De forma radical. O executivo só administra, o legislativo só legisla, o judiciário só julga. Não. Na realidade, os três poderes
exercem, dentro das competências ditas pela Constituição, exerce os três poderes. Então, o poder executivo, em alguma maneira, cria lei e, em algum sentido, julga, mas em situações específicas. Para isso, os doutrinadores dão o nome de função típica e função atípica. Todos os poderes exercem o poder um do outro, mas existe uma função que é típica de cada poder. Então, no executivo, a função típica é administrar. No legislativo, a função típica é legislar. E no judiciário, julgar. Quando eu falo típica, é que é ordinária, que acontece sempre. Já as funções atípicas são aquelas exercidas com exceção, ou seja, ocorrem, mas não com muita frequência. Então, o Poder Executivo, em situações específicas, pode criar lei. No caso do Presidente da República, ele tem aí a medida provisória para tratar de assuntos muito específicos, mas não é sempre que ele deve fazer isso, porque a sua função é administrar. Da mesma forma, o Judiciário pode administrar os bens do próprio Poder Judiciário, mas, em regra, sua função típica é julgar. Então, é uma característica do presidencialismo, na verdade, do sistema de governo presidencialista, é que existe independência dos poderes, mas eles são harmônicos entre si, justamente porque procuram respeitar os limites de sua função e colaborar para que o país alcance os objetivos que estão destacados na própria Constituição Federal, no artigo 3º. Outra característica do presidencialismo é que o presidente, ele normalmente é eleito pelo povo de forma direta ou indireta. Aqui no Brasil é de forma direta, porque nós vamos às urnas e elegemos aquele que será o nosso representante, ou de forma indireta, como acontece nos Estados Unidos, que as pessoas elegem delegados e os delegados elegem, então, o presidente da República. Então, essas são as principais características do sistema de governo chamado presidencialista. Lembrando que, por ser uma república, o presidente ele deve fazer prestação de contas das suas atividades e é fiscalizado por outro poder. Então, existe aí a lei dos crimes de responsabilidade e os artigos da Constituição, a partir do 84 em diante, vão falar coisas que, se o presidente da República fizer, estará cometendo crime de responsabilidade. São as características, portanto, do sistema de governo. Já o regime de governo, que é a democracia, também tem algumas características. E a primeira delas, nós podemos aqui citar, é o fato de qualquer cidadão poder votar e ser votado para exercer o papel de governante. Então, isso é uma característica própria da democracia. Os cidadãos, em regra, podem se candidatar a qualquer cargo político, respeitando os critérios que são trazidos na própria Constituição, como questões de idade, circunscrição e etc. E também qualquer cidadão pode votar, respeitando-se também as regras referentes ao direito eleitoral. Mas qualquer cidadão, em regra, pode votar e ser votado. Isso é próprio da democracia. Outra coisa que a democracia muito defende é a liberdade individual. Devido aos, digamos assim,
postulados da Revolução Francesa, que nós conhecemos bem, igualdade, fraternidade e liberdade, ficou então instituído que a democracia se faz respeitando as liberdades individuais. E essas liberdades, que aparecem na nossa Constituição no artigo 5º, dizem respeito à liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, a liberdade de consciência e de crença. A pessoa tanto pode acreditar como não acreditar em seres transcendentais e superiores, ter ou não religião, professar ou não a fé. A liberdade de consciência, que envolve a liberdade política, quer dizer, a pessoa pode livremente associar-se ou não a um partido político, comungar ou não das ideias de determinada ideologia, seja de direita, seja de esquerda. Então, a liberdade no seu sentido amplo, próprio da Constituição e da democracia, a defesa das liberdades individuais. Uma outra característica que é próprio da democracia é o direito à igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, sem qualquer distinção que seja. Obviamente que a igualdade, depois nós podemos até aprofundar isso, ela não é uma igualdade material, em que todos possuem os mesmos bens. A liberdade, a igualdade, ela é formal. Então, existe até um dito que é colocado sob a responsabilidade de Aristóteles, que é tratar os iguais igualmente à medida de suas igualdades e tratar os desiguais desigualmente à medida das suas desigualdades. E o princípio que vai fazer com que a justiça seja alcançada, mesmo existindo desigualdades, é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, como exemplo aqui de igualdade formal que pode ser dado, homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Esse é o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Não significa dizer que em todas as coisas homens e mulheres receberão o mesmo tratamento, até porque isso não é possível. Não é possível biologicamente, não é possível de forma psicológica, não é possível de forma social. Existem desigualdades e elas devem ser respeitadas. Então, homens e mulheres são iguais perante a lei naquilo que diz respeito a direitos e deveres de forma ampla, mas as especificidades fazem com que a desigualdade deva ser também respeitada. Então, por exemplo, homem não tem direito de licença à maternidade. No mesmo tempo que a mulher, a licença paternidade é menor por uma questão biológica. Então, o homem ele fica, em regra, entre 5 a 10 dias em casa. Já a mulher, em regra, ela passa 6 meses de licença à maternidade, porque biologicamente ela precisa de um tempo de recuperação. Então, essa desigualdade ela precisa ser tratada pela lei. Agora, se a desigualdade na lei for desarrazoada, ou seja, se não houver princípio de razoabilidade, então essa desigualdade ela deve ser declarada inconstitucional. Então, um homem ganha mais no seu salário do que uma mulher, porque é homem. O que justifica? Não há justificativa. Isso é uma questão histórica que precisa ser superada, visto que os dois exercem a mesma função.